Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje o livro Obreiros da Luz Eterna, ok? André Luiz, né? O quarto livro, né? Vamos começar então, capítulo 1, que é Convite ao Bem. André Luiz agora estava se dirigindo a uma das zonas descritas no nosso lar. Lembra que no nosso lar existiam ministérios, né? E ele estava indo na zona dedicada ao serviço de auxílio, onde ajudavam espíritos inferiores, quer dizer, aqueles espíritos sofredores que ficavam muito próximos da crosta, né? Eles estavam encantados com a paisagem do caminho, estrelas, a própria Via Láctea, que ele comparava com um cornicópio. Cornicópio é aquele vaso, sabe? Aquele vaso que tem aquela forma de chifre e da boca dele assim saem flores, moedas, enfim, é um símbolo de riqueza, de fartura, foi usado muito antigamente, né? Na antiguidade a gente vê assim naquelas não é foto, porque não eram fotos, né? Mas quadros. Naqueles quadros de aquelas pinturas, né? De deuses, alguma coisa assim, sempre tinha um cornicópio. Bom, eles eram em quatro: o padre Hipólito, o Jerônimo, o André Luiz e a enfermeira Luciana. Eles estavam a caminho de uma palestra. Eles tinham a incumbência agora, né? Tinha acabado aqueles acompanhamentos todos que a gente viu no livro anterior. Então agora eles tinham a incumbência de trabalhar e estudar durante 30 dias, aproximadamente, aqui na Terra, né? Na crosta planetária. Por isso estavam indo assistir uma palestra, que é claro, não eram só eles que estavam lá, né? Eram outros grupos que também tinham trabalhos semelhantes, né? O instrutor Albano disse que existem vários grupos para esses trabalhos, dizendo que somos todos aprendizes e, portanto, essas experiências fazem muito bem. Depois de uma linda oração, o instrutor saudou com muita simplicidade e disse que não merecia a homenagem de carinho que estava recebendo. Aí ele fez ligeira pausa e continuou dizendo dos trabalhos nas regiões espirituais ligadas à crosta da Terra. Disse que é necessário apelar para as energias mais profundas, porque as zonas purgatoriais estão se multiplicando em torno dos encarnados. A humanidade está mergulhada nas trevas e nos sofrimentos, e nem sempre nós formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. Os que se preparam para os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior. Os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação desejam a redenção, organizam-se diante do futuro, solicitam trabalho, enfim, querem elevação. Mas os nossos irmãos que ainda ignoram a luz, subiríamos sozinhos e egoisticamente e os deixaríamos para trás? Teríamos nós chegado até aqui sem esses favores? Sem dúvida, as oportunidades de elevação chegam para todos nós, mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Também eu tive no outro tempo a obcecação de buscar apressado a montanha, disse ele, né? Quer dizer, ele também quis, sabe, subir
E subindo, 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 né? A luz de cima fascinava e rompi todos os laços que me retinham embaixo, realizando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me com os espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes desenganos, consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei, assim, com muita felicidade, pequena elevação. E me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento, a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em brigas assim gigantescas, disputando gratificações de sentidos animalizados. O ódio criava doenças repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanha angústia. Mas, quando mais se vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais subida, né? Eis que certa noite notei que o vale se represava de fulgente luz, que só misericordioso visitava aquele antro sombrio de dor. Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo as zonas mais baixas, obedecendo ao poder da atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. E ele ouviu: o Senhor Jesus visita hoje os que erram na treva do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Era urgente, né, descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, cuidando de feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a fazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito, despreocupado da imensa família humana junto da qual auria minhas mais riquezas aquisições na terra imortal, na vida imortal? Por que enojar-me diante do vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para a luz de cima penetrasse as estranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, esquecendo aqueles entre os quais adquiri o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma? Lastimavelmente, a distraído dos valores da cooperação para o mundo, me prodigalizava com generosidade e abundância, mostrava-me intensamente comovido e continuou. Detive-me e então voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume bafejado de resplendor solar é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na superfície. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo,
Mas, à medida que penetramos o domínio das alturas, entendemos com a mente e o coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos ciclos da ignorância, para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação dos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Metelo silenciou por instantes e voltou a falar. Antes, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos terrestres da carne, né? Supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante o ministério respeitável que lhes está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasias e concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de nos regenerar. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que, depois do túmulo, há simplesmente continuação da vida. O céu e o inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não queremos que ninguém volte ao lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores da boa vontade a caminho da subida da vida, né? Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito de oportunidades no planejamento da subida. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram, no vale das sombras e da morte, aguardando a esmola possível do vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia? De nossos amigos encarnados, não podemos esperar, portanto, ajuda maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente a aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia.
Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, ou seja, pelo sono, regressam ao corpo assombrados pelas visões rápidas que lhe foi possível arquivar e, em transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a coloração da água simples e pura da verdade, com os seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia, da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romancista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao corpo e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Huygens, o astrônomo, recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas de luta e cria teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta terrestre. Teresa d'Ávila, a religiosa santificada, transporta-se a paisagens do nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras, e torna o corpo carnal, descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos da zona de ação e pinta os costumes das habitações astrais. Como melhor lhe parece, ele não consegue, óbvio, né? Mas ele diz da forma mais parecida do que ele viu possível, né? Imprimindo às narrações os fortes características de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo as experiências de que foram objeto, pincelando-as com tintas de suas inclinações e estados psíquicos, porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu. Acreditam enxergar outros mundos em situações iguais ao da Terra, nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta, sobre a qual o homem de carne pousa os pés. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. As criaturas, porém, atravessam breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresentam fenômenos naturais de renovação com as mais negras cores. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Vítimas da ignorância, internam-se em florestas de sombra, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror criados por elas mesmas. Como esperar delas a colaboração precisa com a extensão desejável, se pela indiferença para com os próprios destinos mergulham-se diariamente nos rios de trevas, desencanto e pavor? Então, nos unamos, auxiliando-as segundo os preceitos evangélicos, mostrando para elas novos horizontes e aclarando os caminhos evolutivos. Ou seja, poucas pessoas têm capacidade de conhecer o objetivo da vida, porque acreditam na barreira da morte.
temem perder tudo, conquistas, afetos, por isso a necessidade deles, né, em ajudar os encarnados. De olhos fulgurantes e neblinados de lágrimas pela evocação, talvez, dos quadros das esferas sombrias que não nos era dado conhecer, Metelo manteve-se longos instantes em silêncio, voltando a dizer, assim, bem suplicante: recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, mas de conformidade com os seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos, a cooperação fraterna e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Falou comovedoramente por mais alguns minutos e, em seguida, invocou forças divinas numa linda meditação. Em seguida, exibiu vários quadros vivos de um campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se da fotografia animada, com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério da bondade cristã. Infelizmente desencarnados, em despenhadeiros de dor, imploram piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. As paisagens analisadas de tão perto, através do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, elas infundiam terror. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Pela primeira vez, eu contemplava semelhante demonstração, sem disfarçar a emoção. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam os ajustamentos de almas desalentadas e semi-inconscientes que me eram dado divisar ali, ante os meus olhos tomados de assombro, atoladas em poços escuros de lama e palecimento? Em dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, ele disse firme: muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem-amados na derradeira experiência vivida na carne, prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas do auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Ninguém ousou voltar-se para Metelo em seu testemunho de humildade. André Luiz, comovidíssimo com a demonstração de entendimento evangélico que ele assistia, notou o olhar expressivo do assistente Jerônimo ao término daquele noticiário animado e sonoro e procurou pôr para fora de si mesmo a preocupação de algo saber sobre o drama particular do orientador, anulando os inferiores impulsos da mera curiosidade. Findos os trabalhos que ocuparam pouco mais de 2 horas, inclusive a palestra instrutiva, vários grupos eram apresentados ao instrutor por um dos dirigentes do templo. Notou que todas aquelas assembleias eram interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Consagravam-se alguns ao amparo dos criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte.
Outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos doentes da carne, pelos agonizantes na terra, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades jungidas às vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza necessitados de inspiração e carinho. O mentor possuía para todos uma sentença generosa de estímulo e admiração. Jerônimo nos apresentou gentilmente. Metelo, temos aqui 3 companheiros que me seguirão agora em missão de socorro. Muito bem, exclamou, né? É que o divino servidor os inspire. Abraçou cada um com simplicidade, né? E perguntou: partem com obrigação especializada? Sim, devemos atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores nossos, prestes a desencarnarem na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem, e as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes aos casos especiais. Prevejo muito êxito, ele comentou, fixando em nós o olhar sereno. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou: confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Seremos 4 servos em ação ativa. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diferentes observações. Enviou-nos Metelo com reconfortante sorriso de otimismo e confiança, cumprimentou-nos individualmente e, depois de abraçar o nosso diretor com intimidade, ele disse: que o mestre os ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramo-nos do Templo da Paz, repletos de pensamento salutar, de servir aos semelhantes em nome de Deus. Lá fora, a noite de maravilhas era bem uma festa silenciosa, em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. E assim nós terminamos o primeiro capítulo.